Programa não recomendado para menores de 10 anos. O tema de hoje é ousadia na fé. Você sabe que ousadia é um predicado de fé, né? Porque se você tem fé, você já está realizando um ato de ousadia, né? Porque você tem fé num Deus que não é material, diferentemente dos discípulos que viram Jesus, né? Que tocaram no Deus encarnado. Claro, a gente sabe na presença real de Jesus, a gente crê e sabe que Jesus está presente na Eucaristia, óbvio, mas não é um corpo, um ser humano, né? Na espécie do pão e do vinho está o Senhor, óbvio, a gente crê. Mas a gente não toca no ser humano Jesus mais, né? Vivo. Então, ter fé é um ato de ousadia, porque é crer em alguém que você não vê, é de fato professar que você está vendo o invisível, né? Ter fé é professar que você está vendo o invisível. Então, para nos ajudar, filho amado, filha querida, a refletir sobre como ser ousado na fé, eu separei uma passagem bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Talvez, querido filho, querida filha, você já até tenha ouvido essa passagem, lido essa passagem. Eu vejo que ela é muito importante quando se trata de falar da ousadia da fé, porque ela diz qual é o espírito que Deus nos deu, né? O pneuma do grego, né? Ou seja, o que nos motiva, o que é sopro de vida que nos faz ir para frente. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Preste atenção. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, em outras traduções, de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de força, em outras traduções, ousadia, né? De amor e de moderação. Essa é a tradução da Bíblia da CNBB, que comumente nós usamos na Canção Nova, mas eu gosto de uma tradução mais antiga que diz assim, ó, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, de domínio próprio e de amor, né? Deus não te deu, não me deu, não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Um espírito que, sabe, o espírito que nos motiva, que Deus nos deu, é um espírito que nos leva para frente. É um espírito que nos faz desbravar novos mares, que nos faz assumir novas posturas na vida, que nos leva a subir novos patamares. Deus não nos deu um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia. Essa é a palavra de Deus que eu acabei de ler. E você sabe que, como o padre dizia, a ousadia é um predicado da fé. É uma consequência da fé, né? Se você olhar em toda a história da salvação, você vai ver que não teve um homem e uma mulher de Deus na Bíblia, por exemplo, que não tenha vivido a ousadia da fé. Ou seja, que não tenha que ter crido para depois ver. Que não tenha que ter caminhado na fé, não na visão, né? Por exemplo, vamos analisar a história de Abraão, que morava em Ur, na Caldeia, onde hoje mais ou menos é o Iraque, né? A bacia dos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, né? Mesopotamos, quer dizer, entre rios. Deus apareceu a Abraão e disse, olha, Abraão, sai da tua terra. Diz a tradição que Abraão era um homem abastado, tinha uma condição financeira razoável. Sai da sua terra, pega tudo que você tem e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Mas que terra é essa, Senhor? Quanto que eu vou ganhar lá? Vai ter emprego para o meu filho? Eu vou ter pastagem para as minhas ovelhas, meus cabritos? Não, Abraão não perguntou nada e Deus não lhe deu a condição, a possibilidade de entrar nesse diálogo pautado na dúvida, né? Abraão só tinha a promessa, só tinha Deus, só, né? Tinha tudo isso. E ele creu. E a fé, diz a Sagrada Escritura, o livro do Gênesis, depois São Paulo ressignificando isso, lá na carta aos Romanos, a fé lhe foi creditada como justiça, ele se tornou justo pela fé. Ele abandonou a sua terra, andou ali mais de quase 3.000 quilômetros, se não mais, chegou a Israel, que era a terra que Deus lhe havia prometido, e lá estabeleceu sua morada. Um homem de fé. E a nossa fé é pautada na fé de Abraão. Ele é o patriarca da salvação, né?
Deus se manifestou a ele por primeiro. Claro, tem a história da criação, mas depois ali, historicamente falando, ele se manifestou a Abraão. Depois, quando você olha para Moisés, olha a ousadia que Moisés tinha que ter. Gago, criado na casa do faraó, falava muito mal e foi escolhido por Deus para ir até o faraó, protagonizando as pragas do Egito, os sinais, os milagres, e convencendo o faraó, que era o homem mais importante, mais poderoso do mundo naquela altura, naquela época, de libertar o seu povo escravo, que era a força braçal, que era a força motriz que movia o império, era a escravidão, era os escravos hebreus, eram eles. Mas claro que Moisés teve os seus momentos, mas ele teve que ter ousadia, uma fé ousada, e ele assumiu a missão, bateu com o seu cajado na água, abriu o mar vermelho, e protagonizou as 10 pragas do Egito, sinais, prodígios, sabe? Ele foi um homem de fé, por isso que ele libertou o povo de Israel do Egito, e atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Depois olhemos para Elias. Moisés é o símbolo da lei, Elias é o símbolo da profecia dos profetas, Neviim do hebraico. Elias era o único profeta de Deus numa terra contaminada pela idolatria. A rainha Jezabel, que tinha casado com o rei Acabe, 450 profetas de Baal. Elias era sozinho, e Deus disse: você vai vencer os 450 profetas, e você vai restabelecer a verdadeira religião nessa terra. Era loucura, humanamente falando, gente, loucura. Você sozinho enfrentar um rei e uma rainha e 450 oponentes. Mas Elias foi, e pela fé, Elias venceu, e foi o que Deus esperava dele, muito mais, né? Olhe para a vida de Nossa Senhora. Um anjo apareceu sem nenhuma segurança para ela. Você vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo. Ela nunca tinha visto uma menina ficar grávida, uma mulher ficar grávida, pela ação do Espírito Santo, não é verdade? Ela nunca tinha testemunhado isso, mas ela creu. Maria acreditou, e a sua fé foi ousada. Maria acreditou na voz do anjo, e ela disse: faça-se conforme a vossa palavra. Faça-se conforme você disse. Eu estou aqui, eu creio. Eu quero crer, eu quero ter uma fé ousada. É ou não é uma fé ousada isso, gente? Sabe, eu trouxe todos esses personagens da Bíblia, mas também não posso deixar de citar meu pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, saudosa memória, né? Faleceu não há tanto tempo. Padre Jonas chegou aqui nessa chácara onde é a Canção Nova. Quem já veio aqui sabe que aqui é uma cidade quase, né? Tem um prédio do jornalismo, prédio da rádio, prédio da produção da TV, da administração. Tem estúdios de TV como esses que eu estou aqui, que se chama Estúdio Santa Clara. Tem o centro de evangelização ali embaixo, que é enorme, cabem milhares de pessoas. Tem o rincão, tem o santuário. Mas o Padre Jonas chegou aqui, isso aqui era uma chácara cheia de... Era um brejo, sabe? Bem no canto da cidade, perto do cemitério, né? Você sabe que antigamente nas cidades pequenas, o final da cidade era o cemitério. Então tudo que estava além do cemitério, né, era desprezado. Era além do cemitério essa chácara. E hoje isso é uma cidade, mas o Padre Jonas chegou aqui, não tinha nada. E ele, com aquele costume de jogar as medalhinhas de Nossa Senhora, né, jogou a medalhinha de Nossa Senhora no chão e disse: isso aqui um dia vai ser um lugar no qual milhares de pessoas vão vir para se encontrar com Deus. Alguns riram do Padre Jonas quando ele falou do centro de evangelização, num lugar que era um brejo, só tinha cobra e sapo. Mas ele teve ousadia, ele creu, ele ouviu a voz de Deus e tomou posse. E Deus fez muito mais do que ele podia pedir ou pensar. Olha a Canção Nova hoje com quase 1.400 membros, em vários países, muitas casas, muitos padres, muitos missionários. Deus gosta quando a gente é ousado na fé, sabia? E muitas vezes Deus nos coloca em circunstâncias, filho, filha, no qual nós só podemos crer, só nos resta crer. Nós não temos outra alternativa senão crer. Talvez você esteja numa situação assim. Uma situação na qual você só pode crer, diante da qual não te resta outra alternativa. Ou você crê, ou você crê. Talvez diante de uma enfermidade, da doença de alguém, da traição do teu marido te abandonou, diante da droga que você não consegue vencer, diante da depressão, diante dessa dor que está no teu coração porque aquele familiar cometeu talvez suicídio ou foi embora. Você tem que crer em Deus.
E eu digo para você, muitas vezes Deus pede coisas para nós, Deus revela coisas para nós que nos parecem impossíveis, que não tem, sabe, nenhuma base no concreto da vida. Deus te promete coisas, mas como é que isso vai acontecer? Que nem Nossa Senhora, eu não conheço o homem, eu nunca tive uma relação com o homem, como é que eu vou engravidar? Mas Deus nos convida a crer mesmo sem ver. Neste ano, filho, filha, seja um homem ousado na fé, uma mulher ousada na fé. Como o Padre Jonas viveu, né? Fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações nas quais só nos resta crer. Não tem outra alternativa. Só crer. É uma situação impossível, é um milagre que você precisa que aconteça, é uma situação na sua família, no seu casamento que você não consegue modificar. Só te resta crer. E você sabe, Deus quer que a nossa fé se expanda. Eu gosto da metáfora da academia, né? Deus quer que os músculos da nossa fé sejam feridos para crescerem, se tonificarem, né? O tônus aparecer. E muitas vezes as situações ferem os músculos da nossa fé, nos abatem, mas não é para nos desanimar. Se Deus permitiu uma situação difícil é porque Ele acredita em você. E Ele quer que você acredite nele, porque Ele já acredita em você. Ele quer que você expanda a sua fé, que você progrida, que você cresça, que você creia mesmo sem ver. Porque eu digo para você, Deus é fiel. Se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai fazer. Eu me recordo quando eu era ainda um jovenzinho, lá na minha terra, antes de vir para a Canção Nova, antes de pensar, antes de entrar no seminário, Deus já tinha me prometido, naquela época, muitas coisas que eu vivo hoje. Você sabia? Eu não tinha noção, mas eu acreditei. E hoje Ele cumpre, e cumpre muito mais do que eu imaginava. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Deus quer nos dar mais do que o que a gente pode pedir ou pensar. A vida dos santos sempre foi uma aventura, uma ousadia na fé. A vida de Jesus foi uma ousadia na fé. A vida de Maria, dos homens e mulheres de Deus, foi, é e será uma ousadia na fé. Em que área da sua vida você precisa ousar hoje, filho, filha, na fé? Em que área da sua vida você precisa além e deixar o medo? Sabe? Porque nada barra mais o nosso progresso do que o medo. O inimigo, ele é o antiprogresso. Ele deseja que você não progrida em nada, que você fique estacionado. A tentação, quando ela vê que você está progredindo, ela vem para te levar para trás. Seja qualquer progresso, humano, na saúde, progresso intelectual, progresso relacional, progresso espiritual, sabe? Ela quer te levar para trás. E o que o inimigo usa para barrar muita gente de crescer é o instrumental do medo, que aprisiona tanta gente. Quanta gente aprisionada pelo medo, me perdoe. Quanta gente que tem tanto medo de errar, de não ser aceito pelos outros, do que os outros vão pensar de mim, que a pessoa nem tenta por medo de errar. Ela nem tenta por medo de não ser aceita, do que as pessoas vão falar. Olha, eu digo para você, se você quer se tornar um homem, uma mulher de fé, a primeira coisa que você precisa perder é essa vontade de querer agradar todo mundo, de falar o que as pessoas querem ouvir e de ser aceito por todo mundo. Porque muitas vezes Deus vai pedir para você coisas que as pessoas não são capazes de entender hoje. Coisas que parecem loucura. Como pediu para o Padre Jonas, lá em 77, para convidar os jovens para fundarem, estarem juntos em comunidade. Muitos o criticaram. Muitos disseram, esse homem está doido. Mas Deus tinha revelado para ele uma verdade. Uma verdade que naquela circunstância Deus só tinha revelado para ele. Depois outros foram crendo, óbvio, né? A dinâmica da fé foi se desenrolando e outros foram crendo. Mas no início só ele via, só ele enxergava o que Deus lhe estava mostrando, sabe? Então eu pergunto para você, em que área da sua vida você precisa ser ousado ou ousada na fé? Talvez Deus está querendo já te dar o que você está pedindo, mas você está pedindo, mas não se move. Você está pedindo, por exemplo, eu queria tanto que Deus me desse um carro. Você já começou a olhar nos anúncios que carro está anunciando? Você já começou a falar para ele que carro você quer?
Diga: Senhor, eu quero um carro, mas Senhor, eu quero aquele carro, viu, Senhor? Com aqueles pneus, tá? Com aquele volante. Peça e vai atrás. Deus gosta de quando a gente tem iniciativa, de quando a gente vai atrás, de quando a gente sai da preguiça, do comodismo e pede, mas também vai atrás para viabilizar o que a gente quer. Talvez Deus hoje está te pedindo para ser ousado na fé. Ai, padre, eu precisava de um aumento. Reza, pede a Deus e depois vai falar com o seu chefe, seja ousado. Você quer que o seu chefe adivinhe o seu pensamento e vá falar com você, né? Padre, eu que nem um menino, eu gosto tanto da outra menina, mas por que você não chega para falar para ela, né? Fica a vida inteira só sofrendo com essa coisa interna mal resolvida, né? Seja um homem e uma mulher ousado na fé. Aonde Deus está te pedindo ousadia na fé hoje? E veja bem, por que o cristão é ousado na fé? Porque ele é bom? Porque ele tem qualidades? Não. A gente é ousado na fé porque a gente aprendeu com Jesus que Deus é Pai. Como que Jesus nos ensinou a rezar? Pai nosso que estais nos céus. Você sabe que na época de Jesus, presta atenção nisso, na época de Jesus, um judeu chamar Deus de pai, ou de Abá, né, do aramaico, que quer dizer papaizinho, com essa intimidade toda, poderia ser considerado uma blasfêmia. Né? Por quê? Porque olha os títulos de Deus no Antigo Testamento: Senhor dos Exércitos, Javé poderoso, o Deus das batalhas, o Senhor poderoso. Você não podia falar o nome de Deus, era proibido na lei. E eles acreditavam que se aparecesse, se ele visse Deus face a face, morreria, né? Então era um Deus terrível, temível. Aí de repente Jesus se encarna falando que esse Deus terrível, temível, Senhor dos Exércitos, é Pai, Abá. Isso era uma ousadia tremenda para a época, era quase considerado uma blasfêmia. Mas Jesus ensinou: esse Deus é próximo, Ele é Pai, é um Pai bom. Então você é ousado, não porque você confia em você, porque ousadia sem fé é loucura. Ousadia sem Deus é retrocesso, sabe, suicídio intelectual. Não. Nós somos ousados porque nós sabemos que temos um Pai. Deus é meu Pai, é um Pai bom. Claro que eu tenho que rezar e pedir que Ele comece o processo. Senhor, quero comprar uma casa nova, a casa própria, por exemplo. Senhor, dá o primeiro passo, rola a primeira pedra e depois eu vou com tudo, Deus. Eu vou atrás, né? Nós temos ousadia por quê? Porque nós confiamos nesse Deus que é um Deus bom. Nós confiamos nesse Deus que é Pai. Nós confiamos nesse Deus que nunca nos abandona e que nunca desiste da gente, independente do que a gente esteja vivendo, sabe? E mais uma vez eu repito: Deus quer que você seja ousado na fé. Eu quero te convidar nesse programa a ser ousada na fé, a pedir a Deus o que você precisa com ousadia. É uma casa, é a restauração do casamento, é um emprego, é uma promoção, é a cura do seu filho, é a libertação das drogas, é a libertação desse vício, da depressão. Peça a Deus. Ah, mas Ele não fez a hora que eu pedi. Não é que Ele não fez, Ele começou a fazer o dia que você pediu. Continue rezando, que a cura acontece no caminho, no processo, sabe? E nunca se esqueça que Deus não desiste de você, nunca. E olha, está lançada aqui a introdução do programa de hoje. O segundo bloco é seu. Mensagens via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. O padre está aqui para responder a sua mensagem. Eu fiz uma caixinha de pergunta no meu Instagram também, né? E vou responder alguma das perguntas aqui, tá bom? Segundo bloco, quero ouvir você. Deus não desistiu de você e quero ouvir a sua mensagem. Se o fardo está pesado e é difícil caminhar, Ele nunca desiste de você, saiba disso. Não se esqueça da promessa: Deus contigo sempre está. Se a luz em tua vida escureceu, se a luz em tua vida escureceu, Ele quer te levantar. Se a luz em tua vida escureceu,
Ele pode, quer te levantar. Deus nunca desiste. Deus não desistiu de você. Sua hora vai chegar. Ele está preparando o melhor. Na hora certa vai acontecer. Obrigado. Eu não te falei que música era, né? Porque eu falei, Deus não desistiu de você. Por isso que você estava no sol aquela hora? Estava lá no sol. Eu vou levantar o tom. Porque se eu entrasse lá, eu ia ter que seguir o tom, né? Tá. Não quer abrir? A menina me deu com esse negócio aí. Ah, não. Chato, né? Mostrar isso aqui na televisão assim. Aqui, esse aqui, essa... O congresso, você já sabe o que é. Ah, seja. Tá. Aí depois tem um livro do senhor. Tá top? Aqui, ó. Jantei direitinho. E o seu livro. Mas é o que tá aqui. Deixa eu falar desse novo. Vou falar desse aqui. Esse aqui tá. Tá bom. Estão as cartas, o programa.